amo, tá? Então, conosco, Aretusa. Venha ao palco. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Eu também sou professora da rede municipal, então dou aula para os alunos menores. Então, alguns de vocês passaram pela rede municipal, a maioria. Passou pela escola da prefeitura, depois veio para o estado. Gente, depois de ouvir uma palestra dessa, o que eu posso falar? Na verdade, a palestra serviu para mim. Não sei se serviu para vocês, mas serviu muito para mim. Eu também amo palestras. E assim, eu tenho uma história para contar para vocês um pouquinho da minha linha do tempo. Quando ela falou que 70% das pessoas ficam perdidas no passado, 25% no futuro e só 5% no presente, eu vou traçar uma linha do tempo da minha vida dos 70% do passado, um pouquinho dos meus 25% do futuro e os meus 5% do presente aí para vocês, tá? Talvez alguns de vocês aqui estejam nos 70% do meu passado, sabe? Não sei, Então eu vou falar um pouquinho do meu passado. Bom, minha história não foi uma história de Cinderela, aliás, é a minha personagem principal dos contos de fadas, tá? Talvez porque eu me identificasse um pouco com ela. Então vou contar minha história não tão bonita, mas vamos lá. Eu nasci filha de pais separados, que nunca se casaram, nunca se relacionaram de uma forma amistosa. Meus pais, gente, que pessoas incríveis. Meu pai passou a maior parte do tempo preso, era traficante, passou a maior parte do tempo no Carandiru. Inclusive, naquela época do filme Carandiru, meu pai estava lá no Pavilhão 9, era um sobrevivente do massacre do Carandiru. Passou a maior parte do tempo lá. A minha mãe também teve envolvimento com droga, com bebida, enfim, vida louca, que nem vocês estão acostumados a falar. Meus pais eram vida louca. A minha mãe engravidou de mim com 18 anos, 19 anos na verdade, meu irmão com 18, de mim com 19. Meu pai disse que eu não era filha dele. Quase. Já viu aquela frase de filha de tira a mão da culpa? Incrível que pareça, parece muito com meu pai, menos que a minha mãe. Minha mãe é loura, tem olho verde, meu pai já é negro, minha mãe tem os narizes bem fininhos, bem afilados, ela tem o nariz de batata, puxando com meu pai, então nem dá pra dizer que eu não era filha de ninguém, E a minha mãe teve, com 3 dias depois ela me largou no hospital, e como eu não era filha do meu pai, que ele disse que eu não era filha dele, nem dela, porque ela também me largou. Então, nem o pai queria, nem a mãe queria, ninguém quis. E minha tia foi visitar minha mãe no hospital, quando chegou lá, eu estava lá, um bebê, levou para minha casa, eu fui criada na casa dos meus avós. A gente não vivia uma vida de miséria, até uma fase do tempo, não era uma vida de luxo, nem era uma vida de miséria. Quantas vezes eu via minha mãe? Pouquíssimas vezes. Nesse ínterim, eu praticamente não via a minha mãe. O meu pai menos ainda, quando eu o via, parecia uma pessoa estranha. Sabe uma pessoa que passa na rua e alguém vira pra você, tá vendo aquele cara ali? É o seu pai. Essa era a figura do meu pai pra mim. Aquela pessoa que tá passando na rua e alguém vira falar pra você, aquele cara ali é o seu pai. Essa era a figura paterna. A figura materna era aquela que eu endeusava um pouquinho, que eu imaginava, mas era aquela mãe que havia me deixado porque não me quis. A família do meu pai, a família paterna, acatou a ideia de que eu não era filha dele, então também me rejeitaram, já que eu não era filha de ninguém, quase de chocadeira. E me rejeitaram também, então a família do meu pai também não me acolheu. A única quem sobrou, a família da minha mãe, no caso meu avô, a minha avó, e alguns tios que ainda estavam solteiros. Então fui criada ali na casa do meu avô. A minha avó já tinha criado 8 filhos, já estava meio de saco cheio de criar criança, de criar menina. Depois de 8 filhos, mais uma, tipo, que saco, mais uma. E a gente ficava, eu e meu irmão, que meu irmão transitava, ficava um tempo na casa dos meus avós, um tempo que ia para casa da minha mãe. Eu não. E aí a gente estava cansada, de saco cheio, a gente era criança de rua. Sabe criança de rua? O dia inteiro na rua, correndo descalço até 10 horas da noite na rua. Escola, quem cuidava de escola, ia na escola o dia que queria, o dia que não queria não ia. Já viu criança desse tipo na escola? Fala pra mim, a gente adulto. Como ela acabou de falar
adulto, que a preguiça vai embora, que a procrastinação vai embora. Agora imagina uma criança pequena, ensino fundamental, primeiro ano, né? A gente ficava muito largado. E um belo dia eu fui para a escola, eu estava na segunda série, que naquele tempo era série, agora é ano, mudou a nomenclatura. Eu estava na escola, cheguei, né? Fui para a escola, cheguei, meu irmão falou para mim assim, Tusa, meu nome é Tusa, minha família me chama de Tusa. Ô Tusa, cadê a avó? Aí eu falei, não sei, deve ter ido na casa da tia, ou da outra tia, ou algum lugar. Aí ele, não, tô achando esquisito, eu não sei. Parece que ele tinha um sexto sentido. E aí a hora foi passando, o dia foi acabando, foi passando dias, foi passando semanas, foi passando meses. E a minha avó nunca mais voltou. Minha avó foi ali comprar cigarro e nunca mais voltou, literalmente. Ah, ela não foi, tá? E ela foi embora e não disse tchau. Foi muito traumático, gente, é muito traumático. Porque você ser abandonado, quando você é um bebê, você não lembra, você não sente, você não tem aquela sensação de tipo, putz, a pessoa não te quer. Agora, quando você pensa, nossa, sua mãe não te quis, seu pai não te quis, sua avó não te quis, você já começa a pensar o quê? Caracas, ninguém gosta de mim. Né? Eu devo ter nascido com defeito. Incrível, a gente começa a pegar a culpa pra gente. A gente começa a acreditar naquele estereótipo que a situação te coloca. Então a situação meio que ficou colocando uma criança, essa que nos fala, com 8 anos de idade, a criança rejeitada, a criança que ninguém quer. A mãe não quis, o pai não quis, a avó foi embora, os tios não querem, porque ninguém quer B.O. de ninguém, é ou não é? Ninguém quer B.O. de ninguém. Levar para visitar, passar um final de semana, tal, vem um dia, fica o dia todo, depois vai para sua casa, vamos lá, né? Então eu vivia assim, dos restos das roupas dos primos, que eram todo mundo bem, né? Não serve mais, as roupas velhas dos primos, que não servia para vinha para mim, né? Quase que as comidas velhas do povo também sobrava para mim. E meu avô casou de novo, ele casou com uma mulher bem mais jovem que ele, 13 anos mais nova, e ela era extremamente rígida. Aí entra a madrasta da Cinderela na história. Aí ela entra, né? E aí imagina, um ser largado, sem regras, sem doutrina, sem nada, faz o que quer, na hora que quer, come a hora que quer, come essa coisa, vive descalço, né? Com a cabeça cheia de piolho, essa é a minha história. Cabeça cheia de piolho, roupa rasgada, roupa caindo, roupa larga, porque afinal de contas só sobrava pra mim o quê? O resto que ninguém queria. Era sobrar pra mim. E essa madrasta entrou na vida do meu avô, eles foram morar juntos, e aí pensa, uma vida largada, agora com cabresto. Tipo assim, senta, vai estudar, vou tomar sua tabuada. Agora você vai ler, vai fazer lição, tá feia, essa letra tá horrível, faz de novo. E é chinelada, cinta, mangueirada, cabo de vassoura, todos os instrumentos de educação que você possa imaginar, eu conheço. É tapa, é xingo, é mangueirada, é chinelo, é fio de ferro, é fio, é tapa, é o que tiver na mão, é panelada na cabeça, porque não areou direito a panela. Essa era a minha rotina diária. Essa era a rotina diária. Acorda às 6 horas da manhã, toma café, vai para a escola, vai olhar o caderno, essa letra tá feia, arranca a folha, faz tudo de novo, arranca de novo, faz tudo de novo, arranca de novo, faz tudo de novo. E assim foi durante quase 9 anos assim que eu convivi com meu avô e com a minha madrasta. A minha madrasta, além de ser rígido na educação não foi ruim para mim, naquele caso. Ser rígida no cuidado não foi ruim. O que era ruim era a agressividade, a violência, né? Isso era ruim. Porque a gente fica aquele negócio que só me bate porque não é minha mãe. Se fosse minha mãe, não me batia. Tá fazendo isso porque não é minha mãe. E se fosse minha mãe, não fazia isso, como ele faz, né? É óbvio. E aí, ela era muito exigente em tudo. Só que tá fora do lugar. Quem tirou essa aqui do lugar? Apanha. Essa louça tá mal lavada. Porque eu era empregada da casa, tá, gente? Eu era empregada da casa, é óbvio. Eu tinha que estudar, limpar a casa. Que hora eu brincava? Não, você já brincou demais a vida toda. Eu já tinha brincado, já era menina de rua, né? Já tinha brincado tudo suficiente até os 8 anos de idade. Dos 8 anos pra frente, esquece, não tem mais brincadeira. Aliás, não tinha nem tempo pra brincar, né? Porque eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir pra escola, chegar a fazer lição, fazer a lição que ela dava, lavar a louça, limpar a casa, lavar o quintal, lavar as hortas, tirar pó dos móveis, fazer
fazer todos os serviços da casa, com exceção de lavar roupa, porque esse eu não fazia nem comigo. Essa parte era com ela. E assim se passou, quase 9 anos, e para eu chupar uma laranja, eu tinha que pedir. Se eu chupasse a laranja sem pedir, eu apanhava. Para eu comer um pão, se não fosse no café da manhã, e eu comesse o pão, tipo, tô com fome agora, eu podia comer o pão? Não, não podia. A sensação que eu tenho é como se eu morasse na FEBEM, sabe? Tipo, FEBEM, tem, só pode comer um pão, não pode comer 2. Derrubar um copo de suco, o problema é teu, vai ficar sem suco. Derrubou o leite, vai ficar sem leite. A gente comia pão embolorado. Tá ligado com pão embolorado? Passa lá uns dias com mofa, aí você corta o mofo e come. Outro dia eu vi na internet falando que pão embolorado faz mal pra saúde. Pô, não sei, eu sobrevivi. Comi vários e não mato, tá, gente? Pode comer, pode tirar o bolo. Não, mentira, tô brincando. A gente tá aqui, eu e meu irmão, a gente cansou de comer pão embolorado. E teve uma vez que foi uma coisa bem estranha, bem interessante, na verdade. Eu era meio desastrada, porque parece que quanto mais a pessoa te parece que você está banado, parece que os holofotes ficam pra você. Eu derrubei o suco de maracujá em cima da comida. Suco de maracujá doce, dentro do prato da comida. Eu tive que comer aquela comida doce do maracujá, aí a comida veio. Aí eu tive que mastigar, e a minha madrasta falou, se vomitar, vai comer com fome, então é melhor só comer com suco. Eu preferi comer com suco porque eu acho que com vômito ia ser pior. E o tempo foi passando, eu fui ficando adolescente, né? E aí eu comecei, a minha mãe teve um problema de saúde e ela foi pro interior para se tratar desse problema de saúde lá na casa do meu avô. E ela foi. Eu tinha visto a minha mãe quanto? Umas 3 vezes, 4 no máximo. E todas assim, menos de 5 minutos. Porque ela não ia para me visitar, né, galera? Ela ia para visitar os amigos dela de infância, é claro. Tinha que botar o assunto em ordem, dia. E ela ia lá, e aí ela foi, e ela ficou um tempo, porque ela tinha que operar, ela tinha que ficar de recuperação, ela ficou internada, ficou um tempo ali na cama, né, se recuperando da cirurgia que ela tinha feito. E a gente começou a conversar, eu falei, pô, é legal, né? Mãe era minha madrasta, tá, gente? Pô, mãe, legal, né? Acho que eu quero morar comigo. Ela começa a fazer na minha cabeça, vou morar comigo, essa madrasta é muito ruim, e não sei o quê. Aí me deu um faniquito de tipo, o que o filho quer, gente? O filho quer morar com a mãe, né? O filho quer a mãe, o filho quer o pai. Eu fui inventar de querer morar com a minha mãe. A minha madrasta era bem legal, né? Era muito legal. A minha mãe era super legal. Ela ganhou da minha madrasta. Ela conseguiu ser mais cruel que a minha madrasta. Ela era alcoólatra, então ela bebia, ela era bipolar. Um dia ela falava pra você, não, filha, é isso aí, não sei o quê. No outro era porrada. Tipo, quem falou isso? Eu não falei isso? Que dia que eu falei isso? Eu não falei isso? Minha mãe era narcisista, era meio maluco mesmo. E aí, você fica tanto se desviando desses tiros psicológicos, que você às vezes nem tem rumo. Como a primeira frase que ela colocou no slide dela, não tem vento favorável se você não sabe onde chegar. E aí você tá tão se desviando da porrada, do xingo, da cacetada, da humilhação, que você tem tempo para parar e pensar o que você quer. A única coisa que você quer é não apanhar, poder comer, tomar banho, ter uma roupa para você vestir, não parecer um doido na escola. Né? Eu ia para a escola com sapato furado. Né? Ia para a escola com as roupas, as piores roupas que tinha. E aí o que você quer? Você não... Gente, algum adolescente aqui quer ser o esquisitão? Óbvio que não, ainda mais adolescente, né, gente? Você quer ter o cabelo da moda, o tênis da moda, a roupa da moda, no mínimo parecer humano. Eu parecia uma... já uma roupa de velho. Então, o que sobra, né? O que tem, totalmente desconjuntada. E com a minha mãe, ela casou, conheceu o meu padrasto. Meu padrasto também era alcoólatra. Era um casal de alcoólatras que bebiam demais. Era assim, vamos não sei pra onde pra festa. Vamos, é todo mundo pra festa, todo mundo feliz, gente. Não sei o quê. Voltando, todo mundo dando porrada, eu pego a faca pro outro. Tipo, dava pra fazer isso na novela, pra ficar a minha história. Aí chegava, ela dando porrada, minha mãe deu uma facada no meu padrasto. Meu padrasto jogou o carro em cima do meu irmão. Aí meu irmão saiu com a barra de ferro, quebrou a perna do meu padrasto. Ele ficou quase
queria viver em paz. Queria dormir, acordar e amanhã ser um dia normal. Queria acordar amanhã, ninguém beber. Gente, eu não bebo nem champanhe, nem bebê. Eu odeio bebida alcoólica. Criei uma aversão porque eu vi o que acontecia quando as pessoas falavam assim, nossa, saiu do corpo. A alma saiu do corpo agora, porque parecia outra pessoa. E aí o tempo foi passando. E é claro, né, gente? O meu padrasto me assediava, porque não basta a desgraça pouca, tem que aumentar um pouquinho. E quando eu tinha 18 anos, eu falei, vou fugir dessa miséria. Vou pra onde? Pra onde você vai? Pra onde? Pra onde um adolescente vai? Pra lugar nenhum, tu não tem dinheiro, tu não tem emprego, tu não tem provisão, pra onde você vai fugir? Você pensa assim, eu vou fugir dessa desgraça. Ok, mas vai fugir pra onde? Aí eu fui fugir de casa. Aí eu entrei no trem e fiquei no trem. Ia até o Brás, voltava até Mogi. Ia até o Brás, voltava até Mogi. Falei, meu, eu preciso arrumar um lugar. Porque se eu voltar agora, eu morro. Porque agora eu fugi. Se eu voltar, o que acontece? Se minha mãe já era legal, sem eu fugir, imagina eu inventando de fugir. Se eu voltasse, era aquela música, né? Aquela do caixão, ia ser minha música. Ia ser minha música, com certeza. Aí eu falei, bom, agora que eu saí, já passou sei lá quantas horas. Se eu voltar pra casa, é morte. Tá? Vou ter que procurar um lugar. Aí eu falei, vou ligar pra uma colega. Ligar não, porque naquela época não tinha telefone, né? Vou lá na casa da minha colega. Fui lá na casa da minha colega e falei, ô colega, posso ficar aqui? Aí ela falou, foi lá, falou, tá, e contei toda a história pra ela. Ela já conhecia minha mãe. Aí ela falou, não, pode ficar aqui. Fica um tempo aqui. Aí eu fiquei um tempo na casa dela. Aí eu arrumei emprego no mercado. Comecei a trabalhar no mercado. Fiquei na casa dela. Só que sabe, né, gente? Casa dos outros, não é pra você morar a vida toda não, né? Vocês estão ligados. Pode ser uma amiguinha que for. Pode ser legal o que for. E ela foi muito legal comigo. Deu 2 meses, meio que, né, tipo, vamos cantar pra subir, né? Vamos lá, já tá na hora. E aí, eu saí da casa dela, fui morar com uma colega, a gente dividia as despesas, mas não é sua casa, não é seu canto, a casa não é sua, não é nada seu, ali não é seu, você é estranho. Quer dizer, eu era uma intrusa na infância com a minha madrasta, porque a casa não era minha, nem comer eu podia, fiquei uma intrusa na casa da minha mãe, porque a casa também não é minha, depois fui pra casa da minha mãe, outra intrusa, agora de novo outra intrusa. Aí eu conheci o Pai Deus, claro, né, gente? Tem que aparecer um príncipe desencantado na vida. Porque desgraça pouca, meu Deus, conheci o pai dos meus filhos. Ele falou que ele tinha juízo? Claro que não, que um sem juízo só atrai outro sem juízo. Porque se você não tem maturidade para escolher, o que você escolhe? Você não escolhe, você pega o que tiver. Que só escolhe quem sabe escolher. Eu sabia escolher? Óbvio que não. Óbvio que não. O que eu sabia escolher? A única coisa que eu pensava, importante é que não fuma, não bebe, não usa droga. Que era aquele meio que eu vivia. Então eu pensava, bom, ele não fuma, não fuma. Não bebe, não, também não bebe, não é alcoólatra, não usa droga. Ótimo, perfeito. Aí ele falou pra mim, vamos morar comigo? Fui morar com ele. A juízo de grilo, né, gente? Fui morar com ele, tive um filho, minha filha, que hoje tem 30 anos, tem quase 10 para ser mãe de você. Tive um outro filho, que tem 26 anos. E é claro, quase que ele é só mãe, é claro que não tinha pai. Você acha que meus filhos tinham pai? Óbvio que não. Né? É claro que não. Uma pessoa sem estrutura geralmente atrai quem não tem estrutura. Por isso que primeiro a gente precisa se fortalecer para conseguir encontrar pessoas que são parecidas, porque é incrível, né? Incrível porque a gente acaba meio que os iguais se atraindo. Os iguais se atraindo. Então a minha vida já era uma vida de miséria, de desgraça. Arrumei alguém que também não era diferente. E aí eu acabei sendo mãe solo de 2 filhos. Quando meu filho tinha 3 anos, eu me separei. Larguei porque, além de passar fome, de chover dentro de casa, de ele não querer trabalhar, jogar bola 5 horas da tarde, acordar 3 horas da tarde, não querer trabalhar, não ter a menor responsabilidade, porque ele não cresceu. É assim, nasce o filho, nasce uma mãe. Se a mãe tiver responsabilidade.
Se não tiver, né, nasce o filho, é mais um largado, como aconteceu comigo. E aí eu vi a responsabilidade batendo na minha cara, tipo, vamos lá, Letícia, agora você tem filho para cuidar. Não dá pra você ficar nessa vida de miséria. E com 3 anos, quando meu filho tinha 3 anos, a minha filha tinha 7, eu falei, não dá. Ah, eu também apanhei do pai dos meus filhos. Além de passar fome, além de chover tudo dentro de casa, além de não ter responsabilidade nenhuma, eu falei pra ele assim, olha, você não vai ter que me dar o dinheiro pra comprar um pão, pra comprar uma... Ah, ele também me deixava trabalhar, porque é claro, né, que esse é o tipo. E eu falei assim, eu não vou mais ficar vivendo aqui. Arrumei as minhas coisas, só as roupas. E saí de casa, 2 filhos, uma mala e de novo sem ter pra vir. Só que agora eu tinha 2 filhos. E aí, adivinha, gente, pra onde eu tinha que voltar? Vamos lá, vocês têm uma chance. Fala sério. Pra aquela casa que eu fugi, mas agora pra onde eu ia fugir com 2 filhos? Pra onde? Pra que lugar? Fui pra casa da minha mãe e é lógico que na casa da minha mãe não me cabia. Não tinha espaço. Do lado da casa da minha mãe tinha um terreno baldio. Aí ela falou assim, constrói um barraco aí. Eu construí um barraco de madeira, com as telhas velhas que tinha na garagem dela, cheia de buraco. Construí um barraco de madeira mesmo. Barraco, olha esse da favela que vocês veem. Fiz um barraco com chão de terra, porque não tinha chão. Era uma casa muito engraçada, quase não tinha teto, quase não tinha nada. Minha casa não tinha chão, era um chão de terra. Eu não tinha cama para dormir. Eu dormia em cima de 2 caixotes de feira e uma porta velha de madeira, quase parecido com essas portas assim. E em cima da porta tinha o colchão do berço dos meus filhos, que era, na verdade era do meu filho. Dormia minha filha e meu filho, eu dormia na madeira. A gente só tinha uma coberta e as cobertas do berço. E aí eu pensei, cara, eu preciso mudar de vida. E aí surgiu aquela oportunidade do governo. Talvez vocês não conheçam, porque talvez é desatualizado, não sei se ainda existe. Frente de trabalho. Alguém já ouviu falar? Esse programa de governo que era frente de trabalho. Então o que o governo fazia? Ele pagava meio salário mínimo, dava uma cesta básica e dava um emprego para você. Então 4 dias da semana você trabalhava, 1 dia você fazia um curso, uma formação. E eu pensei, cara, caiu do céu esse emprego. Meio salário, não vou morrer de fome. Eu não tinha emprego, gente. Eu não tinha absolutamente nada. Aliás, eu tinha 2 filhos. E aí eu comecei a trabalhar na frente de trabalho. Adivinha qual era o emprego? Carpinar a beira da linha do trem. Esse era o meu trabalho. A minha função era trabalhar capinando a beira da linha do trem. E aí eu fui lá, e aí um dia capinando, aí tinha uns caras de LA, liberdade assistida, tinha uns caras que eram traficantes, que ficavam passando droga ali no meio do mato, ali na beira da linha do trem. Tinha um povo assim que... E eu olhei para aquelas pessoas e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe quando você pensa assim, não dá pra descer mais, já tô na lama? Eu falo um pouco, me emociona porque tem hora que parece que, cara, você tá cavando, você fala assim, tô no fundo do poço, mas não tô subindo, eu tô cavando, tô me afundando mais. E eu ali, rastelando aqueles matos na beira da linha do trem, e quando o trem passava, eu ficava de costa, né, gente? Porque, pô, de frente pro trem, ninguém merece. Aí lá de costa, rastelando, e eu pensando assim, cara, estudei, porque minha madrasta era muito exigente, eu era boa aluna, eu tirava excelentes notas, e eu falava, cara, eu não consigo emprego. E eu fui fazer uma entrevista para limpar o trem, sabe, de limpeza de trem, aquela empresa de limpeza. Eu não passei na entrevista, cara, não passei na entrevista. Eu já tinha ensino médio, e eu não passei na entrevista. Cara, você é zicado, hein? E aí, limpando a linha do trem e tal. E aí, um dia da semana, tinha palestra motivacional. Tipo essa que vocês tiveram hoje. Naquela palestra, a mulher que era palestrante, ela parecia a Letícia Spiller, cara. Quando eu vi, eu pensei, a Letícia Spiller. Mas não era idêntica. E aí ela começou a falar palestra e tal. Ela começou a falar as palestras motivacionais. E quase de hoje eu falei, cara, eu acho que tem jeito pra mim. Eu preciso de alguma coisa. Ali eu comecei a sonhar, porque até então eu estava tentando matar os dragões, os leões, pisar na cobra, essas coisas. Era o que eu estava tentando fazer
ali no meio do povo, ali na beira da linha do trem, eu comecei a perceber que os nossos vales de transportes vinham a menos do que todas as equipes. Fui perguntar para as equipes, eu percebi que começou a vir a menos, 2 vales a menos, 3 vales a menos por mês. Fui reclamar. Aí fui reclamar que o encarregado não resolveu nada. Fui lá na Secretaria do Trabalho para reclamar. Registrei por escrito, nada. E aí eu voltei e o encarregado me chamou, mandou eu ir falar com o pessoal lá do departamento da CPTM, que era os engenheiros que eram responsáveis para quem cuidava daquele povo que estava ali carpinando. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei, a mulher pegou e veio falar comigo, ainda não conhecia. Aí ela falou, então eu falei, então, eu já sei porque você me chamou aqui, quase igual ela. Quando abre a porta, você já fala, querida, eu já fui me defendendo, né? Ao invés de eu ouvir o que queriam comigo, eu falei, então, eu já sei porque eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu reclamei, fui lá na Secretaria de Trabalho, né? Reclamei porque tá vindo passe a menos, né? É por isso que eu tô aqui, né? Agora vocês vão me colocar de castigo, né? Eu perguntei pra ela, assim, já fui me defendendo. Aí ela falou assim, não, é porque surgiu uma oportunidade para você ser encarregado. Você vai sair da linha do trem, encarregado não, ia para outro setor. Você vai sair da linha do trem e vai para a estação. Agora você vai dar informações. Eu me senti, tipo, sabe, subindo de cargo. Eu ia ganhar quanto? O mesmo tanto, mas pelo menos não ia mais carpir. Então já estava progredindo na vida, já estava a carreira de sucesso, gente. Agora eu vou ficar o quê? Posso vestir uma roupa decente. Eu falava que aquelas botas, a gente usava uma bota de proteção pro dedo, para não cair inchada, alguma coisa. Então lá tinha uma ponta de metal, para não dar uma... Por exemplo, alguém foi lá com uma enxada, botar seu dedo, alguma coisa assim. E aí eu falei, nossa, progredi, agora eu não vou mais usar a bota do Mickey, que eu chamava aquela bota de gentilmente de bota do Mickey. E aí eu ia ficar na estação, falei, nossa, agora eu posso me vestir, pelo menos melhorzinha, né? E aí eu fiquei ali, um mês depois... O chefe da estação falou, nossa, essa menina tem perfil, bota ela para encarregada. Aí fui lá, fui para encarregada. Fiquei mais ou menos uns 15 dias de encarregada. A chefe me chamou, de novo essa chefe. Aí depois eu descobri, né, que ela falou, nossa, gostei dessa menina, que já chegou chegando, já chegou falando e tal. E ela falou para mim, só tem uma oportunidade de uma empresa terceirizada que a CPTM está contratando e vai contratar várias meninas. E eu queria saber se você quer gente. Vai perguntar para formiga se quer açúcar. Vai perguntar para quem está passando fome se quer um prato de comida. E eu falei, brinquei com ela. Eu falei assim, você está perguntando se quem está passando fome quer comida? É claro que eu quero esse emprego. É óbvio. Ela falou, você não vai ganhar mais, você vai ganhar um salário mínimo. Eu falei, eu ganho meio. Tô rica. Tô rica. Aí assim, eu não tinha roupa para usar. Roupa legal, não tinha. A gente ia trabalhar de uniforme. Tinha sapato, tinha uniforme. Aí eu ia trabalhar na CPTM. Aí as meninas foram pro posto. 2 dias depois ela falou pra ela, então, olha, você sabe o que é? A chefe, que era a chefe dela, falou assim, infelizmente, eu já tinha dado a vaga que ia surgir, que a Silvia falou pra você, pra uma outra pessoa, e acabou meio que desencontrando. Era a chefe daquela pessoa que tinha me oferecido. Então, aí ela falou, mas não fica triste, assim que surgir a vaga eu te chamo. Eu olhei com um sapato tão bonitinho, azul, saltinho assim, social, e falei, ai, eu tô me sentindo a Cinderela perdendo o sapato. Ela riu. Aí eu falei assim, tá bom, né? Fazer o quê? Voltei, continuei trabalhando naquele setor de encarregado, alterei algumas planilhas, modifiquei algumas outras coisas, criei coisas que não tinham ali. E aí, não demorou uma semana, me chamaram de volta. Aí eu fui trabalhar no setor de achados perdidos da CPTM, que ficava lá na Barra Funda. Tudo que se perdia no trem ia para achados perdidos. Eu trabalhei ali 1 ano e meio, mais ou menos. E era tudo muito jogado, tudo muito bagunçado, tudo uma maloca. E aí eu cheguei e falei, vamos separar tudo por ordem alfabética. Separei, coloquei tudo no envelope, colocava o nome, colocava o que era na ordem alfabética. Antes a gente ia procurar uma coisa, imagina você procurar aquela muvuca, você achar um documento naquela muvuca. Aí eu falei, não, vamos guardar tudo em ordem alfabética, coloquei tudo no envelope. Aí a Folha de São Paulo foi lá, entrevistaram a minha chefe falou, e eu falei mais ou menos no relatório por cima, porque eu tinha pensado tudo. Aí ela veio me dar parabéns, me parabenizou, pô, eu falei, cara, minha vida tá mudando. Olha aí, gente, a minha vida tá mudando. Ainda morava no barraco,
ainda lá naquele mesmo lugar, só que agora pelo menos tinha cama, tinha dinheiro para comprar cama, né? Agora pelo menos tinha cama. E aí eu vi o pessoal trabalhando ali no CPTM, eu falei, eu acho que eu já sei, eu quero ser funcionária pública. Olha que emprego legal, gente. Não tem chefe, ninguém enche o saco, você trabalha, nunca atrasa seu pagamento, paga direitinho, ninguém te manda embora. Eu falei, isso que eu quero. É isso que eu quero, vou estudar para concurso, é isso que eu quero. E aí, eu comecei a estudar e aí abri um concurso para Mauá. Eu morava em Guaianazes, trabalhava na Barra Funda e abri um concurso para Mauá. E aí, para ir para Mauá, eu tinha que pegar o trem, andar 45 minutos a pé, pegar o trem até o Brás, do Brás até Mauá e depois andar mais meia hora até o meu trabalho. Trabalhando 1 ano e meio na Achados e Perdidos, depois dessa entrevista para o Estadão, a minha chefe veio me elogiar e falou assim, eu acho que você tem competência para trabalhar lá no Vale Transporte. Aí eu ia trabalhar com dinheiro, eu trabalhei dentro de um cofre, mais 1 ano, quase 2 anos. E ali só eram os funcionários de muita confiança. Então me tiraram dali, me colocaram no cofre, trabalhava, mexia com milhões todos os dias. Porque a gente vendia Vale Transporte para empresas tipo Mercedes-Benz, Itaú, Bradesco, todos os vales. Agora a gente recebe o cartão, naquele tempo era de papel. Então, todos os vales de transporte de empresa, a gente mandava todos os bilhetes escolares que vocês compravam antigamente, tinha que ir lá na Barra Funda comprar. Então, você pegava tudo de papel ou de cartãozinho, que era o cartão do trem, e pagava o dinheiro. Então, ali passava dinheiro o dia inteiro, era muito dinheiro. E aí eu prestei esse concurso para Mauá, pra gente, e em 2002, mais ou menos. E aí passei, mas ficou lá, continuei trabalhando aqui. E aí eu resolvi estudar, porque eu falei, não, gente, quero fazer faculdade. Todo mundo aqui tem faculdade, eu tava lá no CBT. Tá vendo como o meio influencia a gente? Tá vendo como o lugar onde a gente tá começa a mudar a nossa cabeça? Porque até então eu tava só tentando matar os leões. Agora eu pensei assim, eu acho que eu posso comer mel também. Por que não? Eles saem. Aí comecei a conversar com a minha chefe, como você fez e tal? Eu fiz faculdade na FAP, fiz administração. Aí eu falei, o que você fez? Aí eu fiz economia, como eu fiz direito. Aí tal, eu falei, quero fazer direito. Eu tinha dinheiro? Claro que não. Aí eu olhei lá na USP e falei assim, qual é a nota de corte menor que tem? Filosofia, assim, pedagogia, letras. Eu falei, vou fazer pedagogia. Fiz cursinho? Não. Já tem uns livros velhos que eu tinha lá em casa. Vou estudar, comecei a estudar e tal. E aí, estudando, eu conheci uma associação, uma ONG, não sei se vocês já ouviram falar, da Educaf. Eles tinham uma sede em Ermelino e Matarazzo. Então ele tinha alguns professores, igual eu e mais vocês aqui, os professores que estão aqui, que eram voluntários. Então os professores do estado, de escola particular, pegavam o tempo deles, iam lá e davam aulas no momento que eles tinham tempo para os alunos carentes, tipo eu e talvez vocês. Tem gente aqui que pode ser muito rico, né? Sabe? Mas no meu caso eu não tinha dinheiro de jeito nenhum. E aí eu ia lá assistir aula quando tinha, porque quando eu estudei, eu não tive aula de química, porque não tinha professor de química, né? Infelizmente, não era todas as escolas que tinham todos os professores, né? E aí fui para esse cursinho, saí do trabalho, ia lá para esse cursinho, ficava até as 11h30 da noite, ia para casa, a pé, no barraco, aquela história lá que eu falei para vocês. E aí via aqueles cursinhos e você via os adolescentes, porque assim, eu já não era mais adolescente, né, gente? Eu já não era mais jovem, já era mãe de 2 filhos. E aí via jovem igual vocês, assim, com sonho, com aquelas expectativas, fiz amizades e tal. Aí o pessoal, você quer fazer o quê? Eu falei, eu quero fazer direito, mas eu já sei que a nota de corte não dá pra mim, então eu vou pra pedagogia mesmo. É o que der. E aí eu prestei USP. E aí eu falei, nem vou olhar meu nome, porque eu passei. Até parece. Quando eu olhei, gente, não é que meu nome estava lá na lista de aprovado? Passei na primeira fase. Bora para a segunda fase. Estudei. Prestei a segunda fase. A minha mão tremia, né, gente? A gente vai assim, né? Meio que... né? Porque é a sua vida, a decisão da sua vida. Você fica, né? Desesperado. Prestei a segunda fase. Eu fui aprovada na segunda fase. Também não acreditei. Na verdade, nem fui eu que vi meu nome na lista. Foi uma colega minha que ligou pro meu serviço. Eu trabalhava lá
vocês ligam pra mim, parabéns, seu nome tá na lista, não sei o quê. Falei, meu nome tava na lista, me empolguei, meu coração caiu no chão, voltou pro corpo. Aí eu olhei, mas a minha classificação era 418, só tinha 220 vagas, tinha que todo mundo desistir pra poder entrar. Só todo mundo desistindo pra poder entrar. Então não tinha lista de espera que resolvesse meu problema. E às vezes a gente fala as coisas pros outros que a gente não acredita. Eu falei pra minha colega assim, vai lá, cara. Sabe quando você dá um conselho pro outro que você não segue? Você é um bom de dar conselho, você dá conselho legal, você dá conselho bom. Aí eu dei conselho pra minha colega, vai lá, meu, paga a faculdade. Você não conseguiu passar, não? Ela não conseguiu passar na primeira fase. Aí eu falei, vai lá na faculdade particular, passa no vestibular, porque é mais fácil. E aí, o que você faz? Estuda 2 meses, paga 1. Estuda 2 meses, paga 1. Não tinha FIES, gente, não tinha ProUni, não tinha ENEM, não tinha essas coisas que hoje tem. E graças a Deus, graças ao PT, naquele momento, que inventou isso, que inventou essa história de, vamos pensar alguma coisinha pro pobre, vamos colocar uma cota pros negros, vamos colocar uma cota pros alunos de escola pública, vamos pensar alguma coisa aí para pelo menos tentar igualar, né? E aí, ainda não tinha isso no meu tempo. Aí eu falei, vamos lá. Aí ela falou, vamos prestar na UNG? Todas tinham que pagar, a UNG era de graça, a UNG era de Guarulhos. Aí eu falei, bora lá, não vou perder nada, né? Falei, bora. Aí a gente foi. Aí prestamos. Eu fiz a prova, gente, igual o nariz, essa expressão que a gente usa, né? Fiz igual o nariz, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu ganhava o salário mínimo. Eu ganhava 303. A faculdade era 299. A conta não fecha. 2 filhos, né? Tinha que comer, tinha filho. E a conta não ia fechar, né? Aí minha colega virou pra mim e falou, aquele conselho que eu dei pra ela, sabe? Ah, amiga, estuda 2 meses e paga 1. Eu falei, eu não consigo pagar metade. Eu não consigo pagar metade da faculdade, porque tirar 150 do meu orçamento é muito. Tipo, tirar metade do que eu ganhava era muito, porque eu já ganhava pouco. 2 filhos e um salário mínimo era muito pouco. Eu tinha que comprar tudo, porque eu fui morar numa casa que não tinha absolutamente nada. Eu não tinha um colchão, não tinha nada para morar, para dormir, não tinha nada. E aí, e os ratos, gente, era rato, eu acho que eram uns coelhos disfarçados de rato que passeavam na minha casa. Porque do lado do meu terreno tinha um terreno baldio que o povo jogava lixo. Eu não sei o que acontece que pobre gosta de lixo, né, gente? Não sei porquê, cara. Se eu olhar aqui, ó, tem um terreno aqui, né? Vamos olhar aqui, lixo, cara. Eu nunca vi pobre gostar de jogar lixo fora do lugar. Isso porque o lixeiro passa na rua. E os ratos vinham pra minha casa. E aí, eu fui lá, prestei o vestibular. Isso foi num domingo. Quando foi na terça-feira, saiu o resultado, meu nome estava lá na lista. E aí a Fabiana me ligou, essa minha amiga, falou, Are, e aí, bora? Ela fez matemática, eu fiz pedagogia. Ela, bora, Are? Falei, tá. Ela falou, a matrícula é até amanhã. Era uma quarta-feira, era dia 11 de fevereiro. Aí ela falou, a matrícula é até amanhã. Aí eu falei, ok, eu vou tirar dinheiro da onde? Porque quem ganha pouco nunca tem reserva, né, gente? Você ganha pra comer, pra sobreviver. Aí ela falou assim, eu fui mandada embora. Ela era empregada doméstica. Eu fui mandada embora, recebi 600 reais, presta 300, fico com 300, a gente paga a matrícula. Eu falei, ok, depois como eu te pago esses 300? Porque aí eu vou dever pra você, dever pra faculdade, né? Aí ela falou, me paga quando você puder. E aí, eu não sabia o sobrenome dela, não sabia onde ela morava, não sabia o meu sobrenome, não sabia onde eu morava. Ela era uma doida, que me prestou metade do que ela tinha com uma pessoa que não podia pagar. Mas sabe quando Deus quer dar um empurrãozinho, quer dar um jeito na sua vida? Ele dá. Foi assim. Naquele dia eu me matriculei. Gente, vocês não têm. Eu fiz mais de uma faculdade, fiz 3. Porque aí também eu já falei, calma aí, porque agora eu sou metido, não quero só um não. E aí, aquele dia da faculdade que eu me matriculei, foi a sensação mais incrível do mundo. Aquela sensação de tipo, abrir a porta e tipo, aquela porta assim, sabe aquela sensação de gente? Agora eu tô virando gente. Essa foi a sensação naquele dia. Quando eu cheguei em casa, desesperada e pensando na minha cabeça, você só pode ser maluca. Como é que você vai pagar a faculdade? Agora você deve a Fabiana e a faculdade, você só pode ser doida. E aí eu tentando fazer conta na minha cabeça, o que eu ia diminuir, o que eu ia fazer, como é que eu ia fazer. E naquele dia, quando eu cheguei na minha casa, chegou
telegrama da Prefeitura de Mauá, no concurso que eu tinha feito em 2002, isso era em 2004. Estava para expirar o concurso. E aí eles começaram a chamar o povo do concurso e me chamaram para trabalhar de agente. E aí eu ia ganhar mais que um salário mínimo, ia trabalhar num ambiente muito legal, trabalhei no museu, trabalhei como secretária do coordenador de cultura, fui viajar a trabalho para o Rio Grande do Sul, Hotel 5 Estrelas, fui viajar, comi do bom e do melhor, graças ao trabalho, e também porque eu estava fazendo pedagogia, terminei a faculdade, passei no concurso aqui da rede do Guarulhos, sou professora da rede, professora do ensino fundamental. Eu não escolhi educação, mas a educação me escolheu. E eu passei a amar, porque eu acho que esse trabalho é um trabalho incrível. É um trabalho incrível, não era uma coisa que estava na minha cabeça, mas era o que eu podia naquele momento. Mas quando eu entrei na educação, eu falei, meu Deus, eu não tenho paciência, vou matar umas 3 crianças. E menos de um mês eu saí daqui presa, porque eu não tenho paciência. E aí eu me descobri na educação e eu vi que, cara, é isso. E no final fui gostando, eu gostei de ser professora. Eu amo ser professora, eu amo estar aqui onde eu estou agora. É o meu lugar de fala, o meu lugar que me deu nome, que me transformou numa pessoa, que me fez sair lá do invisível. Mas aí eu não parei. Eu tinha uma meta lá atrás. E aí eu fui passando de metinha, aumentando um pouquinho da metinha, aumentando um pouquinho da metinha. Meu sonho era ser advogada. E aí, em 2015, eu tinha parado, eu gostava de dar aula, foi legal, eu amo ser professora. Mas sabe quando lá no fundo parece que tem uma coisa que você não alcançou ainda? Sabe aquele sonho que era o que eu queria ser advogada? Mas eu não conseguia, não tinha condições de pagar. Agora eu falei, vou prestar e vou fazer direito. Prestei faculdade, passei em 4º lugar no vestibular, entrei na faculdade, fiz direito, me formei, me tornei bacharel em direito. Só que quando a gente faz faculdade de direito, a gente não vira advogado, não sei se vocês sabem, né? A gente faz faculdade de direito, você só é um bacharel em direito. Você só é uma pessoa graduada em direito. Serve pra quê? Pra nada. Pra que serve bacharel em direito? Pra nada. Você pode advogar? Não. Não pode fazer nada. Mas você pode ser um assistente jurídico, né? Alguma coisa assim. E aí tinha uma outra faculdade chamada OAB, que é uma outra faculdade, né? Prestei uma vez, na época da faculdade, não passei, não estudei, uns minutos, tipo, não vou passar mesmo. Sabe todas aquelas coisas que a gente constrói, que as meninas, que o pessoal fez aqui no teatro? Quem eu sou? Aí apareceu o cara que é o cara que só critica, que só fala, você não consegue. A gente tem isso o tempo todo na nossa cabeça. E eu comecei a ressuscitar aquela velha aquela de não consegue, de não vai dar certo. Encontrei um obstáculo e comecei a levantar um muro muito grande. E comecei a pensar, você não consegue não. Ah, você não vai passar. Ah, desiste. E aí eu desisti. Fiquei uns 2 anos, mais ou menos, 3. Ah, não vou prestar não, porque isso não é pra mim não. Não vou passar. Aí teve uma hora que eu falei pra mim assim, não. Se eu comecei, como ela falou, meta, qual era a sua meta? Não era virar advogado? Você virou advogado? Ainda não. Eu só terminou a faculdade. Mas você ainda não virou advogado? Então bora. Aí eu falei assim, então ok, ainda que eu queira continuar sendo professora depois, eu só paro quando eu virar advogada agora. Aí falei, agora eu vou começar a estudar. E aí, gentinha, é 14 horas estudando, é 16 horas estudando, é sentada na cadeira e estudando o dia inteiro. Estudando, assistindo videoaula, fazendo peça, treinando, lendo, respondendo questões. Passei com nota 8. Eu pensei assim, que 6, você já é aprovada. Eu falei, cara, 6 é 10. Quando eu fui aprovada, que eu olhei a minha nota, eu falei, vamos ver, coração só falta morrer. Você passa na primeira fase, que é a fase objetiva, que é a fase que você, é só colocar o xizinho, né? Você tem que no mínimo acertar 40. E depois tem a segunda fase, que é a fase dissertativa. Aí você tem que redigir uma peça, que é como se você estivesse conversando com o juiz. Isso é um pedido para o juiz, isso que é uma peça, tá? É o que você está pedindo para o juiz. No meu caso era uma contestação, né? Alguém já tinha entrado com pedido, era trabalhista, eu prestei trabalhista para a segunda fase. Alguém tinha entrado com pedido e eu representava a empresa.
E eu ia lá para contestar o pedido do funcionário, tá? Eu representava a empresa na peça. Então eu tinha que contestar todo o pedido do funcionário. E aí eu contestei, além da peça tem mais 8 questões, a peça vale 5, as questões valem 5, as duas valem 10. Se por acaso eu zerar o nome da peça, se eu errar só o nome da peça, por exemplo, era contestação. Tem gente que se confundiu, porque a peça induzia um pouquinho a erro a embargo de terceiros. Quem colocou embargo de terceiro, só pelo nome já foi eliminado. Só pelo nome da peça você já foi considerado zerado a sua prova. Você pode ter gabaritado as 5 questões, pode ter colocado quase tudo certo, errou o nome da peça, zerou tudo. E aí, meu coração, coloquei contestação com reconvenção, porque eu não só contestei, como eu entrei com pedido também, empresa entrando com pedido. E aí eu falei, cara, eu coloquei reconvenção, tô morta, tô ferrada, já era, zerou minha prova. E aí, não zerou, porque meu pedido era procedente, era realmente uma contestação, e aí as questões, as 8 questões, só 2 eu não sabia, as outras 6 eu sabia, respondi bem, gabaritei todas as questões, quase gabaritei a peça valia 5, eu tirei 4,60, e aí fiquei com uma nota legal, e fiquei com nota 8, e fui aprovada na OAB. Imagina a sensação daquela pessoa que não era nada, que não tinha de dormir, que não tinha roupa, que não tinha nada. Agora você chegando na OAB e recebendo sua carteira. Sua carteira de doutor, agora as pessoas me chamam de doutor. E não foi eu que inventei, foi o Dom Pedro que está lá na Constituição Federal. Acha ruim e vai reclamar com ele. Eu sei que doutor é para quem tem doutorado. E não só doutorado, para advogado também. Então, aqui a que vos fala neste momento é a doutora Letícia de Souza Pires, aprovada na OAB, graças a Deus com uma ótima nota. Sou especialista em direito de sucessões, direito da criança, do adolescente e do idoso, direitos humanos na escola. São todas essas especializações que eu fiz também depois. E o que eu tenho para dizer para vocês? A sua história, os seus 70% do passado pode ser uma desgraça. Pode ser uma lama, um lixo. Você pode ter feito tudo certo, você pode ter zoado todo o seu passado. Mas você pode ter um futuro de sucesso. Você pode escrever um novo futuro. Não importa se a sua história é de uma família pobre, de pais drogados, de pais que viviam presos, de pais alcoólatras, de pais que te maltratam, que te tratam mal, que te desmerecem. Porque quando eu me matriculei na faculdade, pra que isso? Vai servir pra quê? Não vai nem servir pra te dar emprego. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade de pedagogia, pra que você vai fazer pedagogia? Não contrata, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Mais de 100 pessoas da minha sala desistiram com essa história, matemática, não quê? Eu falei, não, entrei aqui, passei aqui, eu vou até o final. Às vezes, gente, todo mundo pode falar pra você que você não vai conseguir. Mas se você tiver uma meta, como a professora Esther falou, se você tiver um sonho, e se esse sonho você achar que você pode e você pagar o preço, matando leão todo dia, trabalhando duro igual a formiga, pisando nas cobras, com um olhar de águia, não andando com urubu, você consegue. Eu consegui. Eu tenho uma filha arquiteta, pós-graduada pela PUC, ela mora nos Estados Unidos há 5 anos. Eu tenho um filho enfermeiro, que está terminando a faculdade. A minha filha, que morava no chão de terra, aonde que eu ia imaginar que a minha filha ia morar nos Estados Unidos, ser uma arquiteta, ganhar em dólar, fazer faculdade, fazer PUC. Onde que eu imaginaria que isso aconteceria na minha vida? Aconteceu. Essa é a minha história de sucesso, que eu queria dividir com vocês. Talvez vocês tenham uma história parecida com a minha, e vocês pensam, pra mim não. Pra mim dá. É pra você, eu vim aqui pra você e por você, pra falar pra vocês que você pode estar na lama. Mas uma coisa que eu vi uma vez, que eu recebi um e-mail há muitos anos atrás, na época do Messenger, há 300 anos, eu recebi um e-mail assim, você é que nem a flor de lótus. Eu queria que pra mim. Sabe a flor de lótus? Vocês conhecem a história da flor de lótus? Ela é uma flor bem branquinha, só que ela nasce na lama, sabia? Ela nasce na lama. E acredite, a lama pode cair nela. Ela escorre e fica branquinha e limpinha de novo. Ela continua com as pétalas bem branquinhas. Não importa se você nasceu na lama.
Não importa se a sua história é uma história de desgraça, de miséria. Não importa, inclusive, se seu olhar é de urubu. Porque o meu foi assim. Durante muito tempo, eu vivi de carniça. Durante muito tempo, eu fui urubu. Não importa se até hoje você foi urubu. Começa a mudar agora. Começa a mudar a sua visão agora. Tenha visão de águia. Como ela falou, a professora Esther falou, a águia, ela enxerga longe. A águia, ela enxerga presa muito longe. Mais de quilômetros. Vou dizer quilômetros, mas que eu não me lembro agora, que eu esqueci. Ela enxerga muito distante. Ela consegue enxergar a presa embaixo da água. E quando ela enxerga a presa, ou seja, quando ela traça um alvo, quando ela traça uma meta, ela para no ar. Ela fica imóvel. Ela fica com o olho fixo naquela meta, naquela presa. E ela só sai do lugar para dar o tiro certeiro. Para catar a presa. E não importa o tamanho da presa, a presa pode ser maior que ela. Ou seja, o teu sonho pode ser maior que você. Você pode até sonhar grande demais, achar, nossa, filha, é para você. É para você. É para vocês? É para vocês? É para todos que estão aqui. Basta você acreditar. Nem precisa acreditar muito, gente, porque eu não acreditava. Nem precisa acreditar muito. Basta você acreditar só um pouquinho. Faça que nem a formiga, que é tão pequenininha e a carrega, ó, uma folha que é 3, 4 vezes maior que o tamanho dela. Você pode ser uma formiguinha pequenininha, mas você vai conseguir se você acreditar. E se você não desistir. Porque se você desistir, cara, se você desistir, você já perdeu. Você já deu a sua sentença. Eu fiquei muito tempo desistida da minha própria vida. Porque eu não via meta, eu não via objetivo. A primeira oportunidade que alguém me tirou lá do barro, lá da lama, e me colocou no meio de pessoas que, opa, eram maiores do que eu, eram gente que fez faculdade, que estava trabalhando, eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu vou sair daqui agora, eu vou para uma palestra agora na OAB, conversar com pessoas que antes eu não imaginava. A presidente da OAB Nacional vai estar lá. Imagina, aquela pessoa que não tinha o que comer, que comia como almofada, agora está no meio das pessoas grandes. Então, leva essa mensagem no coração de vocês. Junta com o que a professora Esther falou, não esqueça. Guarda no seu coração. E acredite, você pode. Como ela falou, eu quero. Se eu quero, eu posso. E se eu posso, eu tenho. Eu quero, eu posso, eu consigo. Se você não quer, a primeira coisa é querer. O que você quer? Você já, como foi a primeira frase dela, você sabe onde você quer chegar? Você já colocou no seu coração aonde você quer chegar? Eu quero ser médico, eu quero ser da NASA, eu quero ser dentista, eu quero estudar na Harvard, eu quero dar aula lá na Inglaterra. Você já pensou primeiro o que você quer? Você já colocou no seu coração, eu quero ser o cara, eu quero ser a mina. Você já colocou no seu coração o que você quer? E não é os outros que tem que querer por você, é você. Por isso que a primeira frase é, eu quero. Você quer? Quem quer? Levanta a mão. Quem tem um sonho no coração, que às vezes nem você acredita no sonho? Quem? Agora fecha a mão. Fecha a mão. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Vocês vão conseguir. Uma salva de palmas para vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo respeito de cada um. Obrigada por me ouvirem. E logo no futuro, que a gente vai se encontrar por aí nos aeroportos da vida. Eu já conheço toda a costa leste dos Estados Unidos. Olha que eu não tinha onde morar. Tá? Eu conheço Los Angeles, toda a costa leste dos Estados Unidos. Conheço vários lugares dos Estados Unidos. Aquela pessoa que ia para o trabalho de sapato furado. Quem sabe uma hora a gente se encontra nos aeroportos da vida? Você indo para Harvard, você indo para Stanford, você indo para Ohio, você indo para New York City. Se você sonhar, é possível. Se você quiser,